Esse texto que nós lemos é um dos muitos textos em que nós temos um bloco de estudo sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, logicamente que ela é extensa, é uma das principais doutrinas da Bíblia, mas tem alguns aspectos interessantes que, de maneira breve, eu gostaria de reportar aos irmãos e falar com vocês. Ao Cristo morrer por nós na cruz do Calvário, existem algumas realizações, algo que acontece em nossa própria vida a partir desse evento, um evento que mudou a história da humanidade, juntamente com, além da crucificação, também a ressurreição. Existem 4 realizações principais da cruz de Cristo, do efeito da cruz de Cristo sobre as nossas vidas. Eu gostaria de, por uma questão de tempo, de me ater apenas 2 nesse momento. E eu gostaria então de que vocês me acompanhassem, mantivessem as suas Bíblias abertas, para que nós pudéssemos ler todos os textos sugeridos aqui. Amém? Por favor. Primeiro, nós vamos falar sobre propiciação. A primeira realização da cruz sobre a nossa vida é a propiciação. Bom, esse termo não é um termo tão comum. É um termo que pode ser que você nunca tenha ouvido, inclusive. A gente ouve muitos termos doutrinários, teológicos, mas esse é, talvez, de todos eles, o menos incomum de nós ouvirmos. Porém, essa doutrina é muito importante para que nós, primeiro, entendamos o porquê nós precisamos, nós necessitamos da salvação em Cristo Jesus. O texto que nós lemos é um dos muitos, mas eu gostaria de primeiro iniciar fazendo uma pergunta, primeiro definindo, depois fazendo uma pergunta. A definição de propiciação é apaziguar, propiciar, é aplacar a ira de alguém, é segurar a ira de alguém. Você deve não estar se perguntando, mas que conceito é esse? Será que Deus se ira? Será que Deus é um Deus que se enraivece? Será que Deus é um Deus que se ira contra os seres humanos, a sua própria criatura? Bom, se você acredita no Evangelho, você deve acreditar que Deus, sim, Deus é um Deus que se ira. Teologicamente, a gente chama de santa ira de Deus. Biblicamente, a Bíblia diz que a ira de Deus. Aliás, a ira pertence a Deus, não essa ira humana. E aqui é bem importante que nós separemos a ideia de ira humana e ira divina. A ira, geralmente, as coisas que iram o ser humano não ira a Deus. As coisas que ira a Deus não ira ao ser humano. O ser humano ele tem uma tendência a se irar facilmente por coisas que ferem o seu ego, os seus familiares. Quando as pessoas, de fato, elas ultrapassam os limites emocionais, morais, aqueles que ele tem a visão muito particular. Mas a ira de Deus se estabelece justamente por um motivo. Eu gostaria então de que você, por favor, me acompanhasse na leitura em Ezequiel, capítulo 7, 1 a 9. Que a partir desse conceito de ira de Deus, nós precisamos entender o motivo da necessidade da propiciação. Por que é necessário? Se Deus de fato se ira, por que é necessário propiciá-lo, aplacá-lo? E depois a gente vai entender o conceito geral disso. Por favor, me acompanhe em Ezequiel, capítulo 7, 1 a 9. A minha tradução é NVI e diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, à nação de Israel: chegou o fim. O fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a culparei. Com certeza, eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: eis a desgraça. Uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, Ele se insurgiu contra você. O fim chegou.
A condenação chegou sobre você e habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as suas práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Irmãos, é um texto forte, mas é um texto que revela os motivos por que Deus se ira contra a humanidade. Há muito tempo, eu e você, nós temos irado a Deus com as nossas atitudes. Isso precisa ficar claro, irmãos. Deus é Deus de paz, é Deus de amor, mas Deus é Deus santo. E a sua santidade não permite pecado. Ele não aceita o pecado. E por não aceitar o pecado, apesar de aceitar o pecador, não aceitar o pecado, ele se ira contra o pecador por causa dos seus pecados. E esse texto diz que a justiça de Deus, a punição de Deus, o castigo de Deus, a maldição de Deus é iminente para o povo, porque o povo pecou contra Deus e suscitou a ira de Deus. Qual o motivo então da necessidade da propiciação? É porque o pecado humano suscita a ira de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e confessar para os irmãos. Cerca de uma semana eu parei para orar sobre essa situação que nós temos vivido, e logicamente que todo mundo sabe, situação de pandemia, em que jejum nacional, inclusive, já foi solicitado pela nossa própria igreja, inclusive pelo presidente da República, juntamente com lideranças evangélicas. Orações constantes, ininterruptas sendo feitas, e eu parei também um momento para orar. Irmãos, eu não gosto de espiritualizar as coisas. É um sentimento meu, e esse sentimento é muito particular. Mas no momento que eu parei para orar, eu não consegui orar para que Deus repreendesse esse mal. É um sentimento particular meu. Porque o que eu entendo? E qual foi o conteúdo da minha oração? Eu orei para que Deus tivesse misericórdia do povo. Porque eu não estou certo, irmãos, de que o coronavírus, as epidemias, as tragédias que acontecem no mundo, eu não estou certo se é punição de Deus para o povo ou se é apenas a permissão de Deus. Se é a vontade soberana de Deus agindo contra o povo ou se é apenas Deus permitindo que isso aconteça. Eu não estou certo. Por não estar certo, eu não me senti à vontade em orar por repreensão, mas sim por misericórdia. E perceba, orar por misericórdia talvez seja a forma mais inteligente que você possa fazer, porque você está dizendo para Deus: Deus, eu não sei os motivos disso, mas eu confio que o Senhor tem me guardado, que o Senhor usará de misericórdia para com a humanidade, para comigo, minha família, para com a igreja e para com a sociedade em geral. Dito isso, então, o que a gente precisa compreender é que Deus é um Deus que se ira. Qual é o motivo, então, da necessidade da propiciação? O pecado, pois ele suscita a ira de Deus. A gente deve avançar um pouco mais. Quem faz a propiciação? Quem faz a propiciação? O texto de 1 João que nós lemos, eu gostaria que você retomasse essa leitura. 1 João, capítulo 6, versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Nos diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24, 25 e 26. Por favor, Romanos, capítulo 3, versículos 24 a 26. O texto da palavra do Senhor nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça,
em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A pergunta então é: quem faz a propiciação? O próprio Deus. Deus, ele propicia a si mesmo. É impossível que o homem propicie a Deus. Aqui eu gostaria de pedir licença e utilizar uma palavra que possivelmente você não possa encontrar, mas que talvez revele a verdade que nós estamos aqui querendo transmitir. É da autopropiciação. Talvez a palavra mais correta seria essa. Autopropiciação. É Deus se autopropiciando. É Deus se autoaplacando, segurando a sua própria ira para não destruir o ser humano. E Deus então faz isso através do seu Filho Jesus. Ele próprio, Deus, Ele próprio faz a propiciação, realiza a propiciação e utiliza o Filho para isso. Então toda a ira que era direcionada para você, para a sua casa, para a sua família, para o Brasil, para o mundo, foi direcionada para Cristo Jesus, o Senhor. Em terceiro, qual foi o sacrifício? Se nós já sabemos o motivo da necessidade de propiciação, quem faz a propiciação? Qual foi o sacrifício de propiciação? O texto que nós lemos, acabamos de ler, também vai nos dizer que é o próprio Filho. Ele deu o seu Filho por propiciação dos nossos pecados. Isso quer dizer, irmãos, que o próprio Deus se deu por propiciação. Esse é o sacrifício. Deus, na cruz do Calvário, se deu, através de Jesus, por propiciação. Isso é muito significativo entendermos, porque no mundo que nós vivemos, muitas pessoas têm tentado subornar a Deus, têm tentado aplacar a ira de Deus com chantagens. Algumas pessoas têm ofertado, dizimado, têm chorado, têm orado, jejuado, adorado, têm cantado, têm pregado para tentar subornar a Deus. Nada disso vale a pena, nada disso é suficiente. Apenas o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário é suficiente para aplacar a ira de Deus, para segurar a ira de Deus, para que Deus não puna o mundo todo com morte, pois o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, eu mereci a morte, você merece a morte, a não ser que surja um Salvador, alguém que possa propiciar a Deus. E Ele é o próprio Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho.